Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite hoje, ok? Bom, tô aí meio gripada ainda, mas deixei isso aqui gravado porque eu não sei se eu vou conseguir fazer ao vivo. Então, eu não sei se eu vou usar esse relato aqui para deixar no ao vivo, no lugar do ao vivo, ou se eu vou colocar às 11 da manhã da outra semana. Eu não sei o que você vai estar assistindo, mas vou deixar gravado aqui o relato, tá bom? Não se esqueçam de deixar o like, já falei, dar uma passadinha na loja assombrada. Não se esqueçam da caixa assombrada do mês de outubro, que é o tema Saci, porque dia 31 de outubro no Brasil é dia do Saci. E é isso aí, pessoal, tá muito legal a caixa também, tá? Vocês vão receber aí, olha só que legal, um incensário de Saci, gente, só que é o incenso de cascata, sabe aqueles incensos cone, você põe aqui e aí a cascata, a fumaça vai sair pela boquinha do Saci, como se ele estivesse soltando a fumaça do cachimbo dele. Muito legal, você só vai encontrar aqui, feito exclusivamente para caixa assombrada, tá bom? Um outro item também que você vai receber é o sino dos ventos, né, de bambu. Olha que gostoso o barulhinho. Porque o Saci vive onde? Nos bambuzá, né, gente? No meio dos bambus, né? Dizem que ele vive nos bambuzá. Então, tem mais coisas na caixa, é claro. E conforme eu puder, eu vou mostrando pra vocês. Mas bora pro relato de Maledite de hoje, ou de Maledito, que é este daqui. Meu ex-sogro fez um trabalho contra mim. Olha, vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulano e vou lhe contar um relato que aconteceu comigo no ano de 2018. Se acaso tiver nomes no relato, eu já terei trocado. Então, antes disso, devo contar que eu namorei uma garota, minha primeira namorada, no final do ano de 2014, durando alguns meses até 2015. O principal motivo do nosso namoro não ter dado certo foi por conta do pai dela, que desde que descobriu sobre o nosso relacionamento, foi contra. Um dos principais motivos, eu acho, é que foi a idade, pois éramos dois pirralhos, e ela ainda era uns 2 ou 3 anos mais nova que eu. E acredito que o segundo motivo foi o fato de termos começado a namorar escondido, coisa de adolescente, né? Confesso que até entendo o lado do pai dela ter ido contra, né? Porém, eu nunca entendi a raiva dele, o ódio dele contra mim. Eu não sou um garoto perfeito, claro, mas nunca fiz mal algum à filha dele. Não é à toa que mantivemos e não é à toa que mantemos contato bem próximo até os dias de hoje, ao ponto dela frequentar a minha casa e eu frequentar a casa dela. E a mãe e a avó dela me adoram. E segundo a minha própria ex, é o sonho da mãe dela ver a gente juntos novamente. E como eu disse agora há pouco, sempre frequentei a casa dela, porque o pai dela não mora com ela. Desde que eu a conheci, os pais dela já eram separados, e ele nunca foi um pai presente para ela. Eu ajudei muito ela, até o ponto de levá-la ao médico, e também de matar sua fome algumas vezes, pois a mãe dela trabalhava basicamente o dia todo e a avó era bem idosa. Não tenho dúvidas de que um dos motivos também do pai dela me odiar é que eu, além de ser namorado dela, basicamente assumia um papel de pai com ela, que nem o pai dela mesmo de sangue tinha, o que fazia a família e alguns parentes da minha ex me amar, causando ainda mais ódio no pai dela. Para deixar bem claro aqui, nunca tive problema com o pai dela. Inclusive, no início do namoro, quando até a mãe dela já sabia sobre nós dois, eu sempre deixava bem claro que gostaria de pedir autorização ao pai dela. Porém, ela, por ser filha, é claro, e conhecê-lo melhor, dizia para eu esperar um pouco mais, até o pai dela estar mais tranquilo para isso. Então, como eu disse, o nosso namoro acabou. Deduzo que ela basicamente cansou do pai dela ser contra e de toda essa luta que tínhamos para continuar juntos. O que me entristeceu muito, é claro, pois éramos apaixonados. Era muito além de uma paixonite de adolescente.
Perdão, gente, vai acontecer algumas tosses aí no meio do caminho. Mas, de qualquer forma, respeitei a decisão dela e com o tempo eu a entendi. Pois, como eu disse, éramos menor de idade. E, a conhecendo bem, eu via que não era somente respeito ao pai dela que ela não tentava falar com ele sobre nós. Peraí. Pois, como eu disse, éramos menor de idade. E, a conhecendo bem, eu via que não era somente por respeito ao pai dela que ela não tentava falar com ele sobre nós. Mas eu via algo além disso. Eu via um medo nela. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa no passado para ela ter basicamente esse trauma com o pai. Porém, não cabe a mim aqui expor algo de outra pessoa. Peço desculpas. Viramos amigos. Uma amizade que dura até hoje. Mas confesso que nem tudo foram flores. Durante esses anos que passaram, a gente sempre brigava e parava de se falar. Às vezes, alguns meses e em algumas vezes, às vezes acho que por alguns meses, outras vezes já chegamos a ficar 1 ano sem nos falar. Porém, coisa do destino ou não, a gente sempre voltava a se falar. É estranho dizer a forma como brigávamos e voltávamos a nos falar. Era como se o mundo girasse, mas a gente sempre parava no mesmo lugar. E durante esse tempo também, é claro que ela chegou a namorar algumas vezes. E eu cheguei a namorar uma vez também. E te falar, Ana, sempre rolava um pouco de ciúmes no começo, pois toda vez que estávamos solteiros e nos falando, a gente sempre ficava. Foi assim esses anos todos. Os 2 solteiros, os 2 um pouco mais maduros, ela com mais liberdade, era certo a gente ficar. Digo até que como amigos tínhamos mais liberdade do que quando namorávamos. No ano de 2018, durante a Copa do Mundo, eu já estava há um pouco mais de 1 mês com uma tosse chata e seca. Porém, pelo fato de ficar com muita frequência resfriado, tendo tosses, espirros e ainda tenho rinite alérgica, no começo eu não dei muita importância. Até porque confesso que sou daquele tipo de pessoa que só vai ao hospital quando tá quase morrendo. Porém, como já estava há um tempinho assim, comecei a ficar preocupado. Além da tosse, eu tinha perdido o apetite. E o pouco que eu conseguia comer, ou até forçava a comer, eu vomitava. Então decidi procurar um médico. Fui ao hospital, o médico me examinou e disse que eu estava com suspeita de tuberculose. Minha irmã, que estava ao meu lado, ficou em choque. Porém, o médico tentou nos tranquilizar, dizendo que tinha tratamento durante 6 meses, que eu, seguindo tudo direitinho, eu iria ficar bem. E que, de qualquer forma, eu ainda teria que passar pelo exame do escarro para ter certeza se era tuberculose mesmo. Mas que todos os meus sintomas indicavam isso. E ele tinha basicamente certeza que era isso. Ele me deu uma máscara, como essa que usamos por conta do vírus, pois tuberculose é contagioso. E eu lembro que todos no hospital me olhavam como se eu fosse uma aberração. Eu só queria ir embora daquele lugar. Marquei para fazer o exame dali há algumas semanas e fui embora. Mantive esse segredo da doença para todos, exceto minha família, pois eu estava com muita vergonha, né? Minha irmã sempre foi muito religiosa. Ela e o meu pai, já falecido nessa época, eles são do candomblé. Eu e minha mãe, na época, não tínhamos religião, porém éramos mais chegados ao candomblé também por conta da minha irmã e do meu pai. Ou seja, tivesse que fazer alguma coisa, tomar algum banho, algo do tipo, a gente fazia sem problema algum, com muita fé. Mas não fazíamos parte firmemente da religião. Minha irmã, então, ainda bem incrédula com a situação, resolveu me levar numa mãe de santo dela, de confiança, ali perto. E assim que a mãe de santo fez um jogo para mim, caiu o nome do pai da minha ex umas 3 vezes seguidas. Eu me surpreendi. Confesso que talvez por inocência da minha parte naquela época, eu não acreditava que pessoas poderiam mesmo fazer mal ao próximo envolvendo religião. Eu não acreditava em tal ponto que pessoas poderiam... eu não acreditava que as pessoas poderiam chegar a esse ponto, né?
Maior roda gigante chegou. Bom. Cadê? Por fim, foi marcado para mim, foi marcado para eu fazer um ebó de limpeza. Ai, meu Deus, meu nariz vai começar a escorrer. Fazer um ebó de limpeza. Fiz esse ebó o mais rápido possível, antes mesmo de voltar ao médico para fazer o exame do escarro. Confesso, Ana, que fiz todo o ebó desacreditado. Não do trabalho da mãe de santo, e sim de tal maldade do ser humano. Minha cabeça ainda tentava acreditar que era qualquer coisa, menos aquilo. Fiz todo o processo, tomei banho de ervas também. Lembro que tive até que puxar meu catarro lá do fundo e cuspir dentro da boca de uma pomba branca, que logo em seguida foi solta. Tadinha. Ana, não prestei muita atenção no tempo certo, até porque, como eu disse, estava ainda bem desacreditado. Porém, acho que no máximo uma semana depois do ebó feito, eu já não tinha mais nada. A tosse foi diminuindo aos poucos até acabar. Fui voltando a ter apetite, sem vomitar. Por fim, eu estava bem novamente. Confesso que só aí fui acreditar que realmente foi um trabalho feito contra mim. A minha inocência ainda quis muito acreditar que não foi isso. Mas logo após eu fazer essa limpeza, a minha tosse, que já durava mais de um mês, parou. Acho que seria coincidência demais, né? Enfim, como eu disse no início, ainda mantenho contato muito próximo com essa minha ex. Muitas águas já rolaram, porém nunca tive coragem de dizer isso a ela. Sim, até hoje ela não sabe disso. Eu tenho medo da reação dela, não sei se ela acreditaria em mim ou não, se bem que ela é bem firme na Umbanda. Desde que nos conhecemos. Já é feita e tudo, porém ainda assim nunca tive coragem. Até porque mesmo o pai dela sendo muito ausente para ela o ama muito. E por muitas vezes ela chorava no meu ombro, me perguntando por que o pai dela não ligava muito para ela. Eu ainda tentava confortá-la, dizendo que o pai dela, mesmo sendo desse jeito, o amava. Amava, né? Mesmo o pai dela sendo totalmente contra mim, eu nunca me aproveitei disso para fazer a cabeça dela contra ele. Mesmo tendo muitos motivos, né? Enfim, eu tô feliz que seguimos nossas vidas, somos amigos, estamos felizes um com o outro. E uma coisa muito importante também, hoje em dia ela já é maior de idade, tem o trabalho dela, o curso dela e não tem mais medo. Não é mais um fantoche nas mãos do pai. Enfim, me orgulho muito da mulher que ela se tornou. Como eu disse lá no início, a vida sempre arruma um jeito de juntar nós dois. Então, se há mesmo um destino para nós, deixa na mão dele, do Deus Todo-Poderoso. Ele sabe de tudo. Observação. Não estamos mais juntos, mas nos amamos até hoje. Para quem dizia ser apenas uma paixonite de adolescente, somos bons amigos. E esse é o meu relato, Ana, desculpa o textão, espero que gostem. Um beijo pra você, muito obrigada pela sua história. E, gente, porque tanta raiva, assim, do pai dela, né? Pode ser realmente isso, porque ele viu que a figura do rapaz ali estava fazendo mais diferença na família do que o próprio pai, né? Sei lá. Então apareceu no jogo ali de Búzios, é isso? Não sei. No jogo ali apareceu 3 vezes o nome dele, que era ele que estava fazendo o trabalho pro moço ficar ruim. Meu Deus, eu vou ver se tem alguma coisa aqui. Ai. Às vezes a gente pensa que é uma simples gripe, fala, meu Deus, fazendo trabalho pra mim. Credo. Pessoal, um beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau, tchau!